Oi, pessoal. Aqui é a professora Roberta e hoje mais uma aula de biologia e o tema da aula de hoje, proteínas. Você vai lembrar da classificação das substâncias que compõem a célula e você vai lembrar que existem substâncias orgânicas e inorgânicas, né? Então, as proteínas, elas estão classificadas como substâncias orgânicas. Porém, elas são substâncias orgânicas complexas e elas vão participar aí de várias maneiras na constituição e no funcionamento dos seres vivos, né? Então, todos os seres vivos vão ter proteínas na sua estrutura, responsáveis aí pelo funcionamento celular. Como exemplo, tem aí o citoesqueleto, né, que permite movimentos e também dá forma às células. As membranas celulares, né, membrana plasmática e as membranas internas, né, das organelas, elas também têm proteínas na sua constituição. E tem um grupo especial aí de proteínas, que são as enzimas, que vão permitir que as reações químicas aconteçam de modo mais acelerado. A gente vai ver esse grupo, né, das enzimas de maneira mais aprofundada. Funções. A gente viu no primeiro slide um pouquinho das funções, mas agora padronizando, né, colocando em ordem isso daí. Primeiro, elas têm uma função estrutural, né? Então, quando ela participa desse formato das células, da arquitetura das células e dos tecidos, dá essa forma, uma resistência, a gente fala que é uma função estrutural. E alguns exemplos de proteínas estruturais: queratina, famoso colágeno, tá? A quitina e miosina, você vai lembrar lá dos músculos, né? Da contração muscular. Tem outras, né? Essas daqui, só um pequeno exemplo. Função catalisadora, então aqui são as enzimas, né, que elas facilitam, elas aceleram as reações químicas que acontecem no nosso metabolismo de todos os seres vivos. E alguns exemplos: amilase, a pepsina, lipase e mais algumas. Função de defesa, importantíssima. Então, os anticorpos. Os anticorpos são proteínas, ok? E aí eles reconhecem e combatem substâncias, né, estranhas, que a gente chama de antígenos, que pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, ou pode ser uma substância derivada desses organismos que invadem o nosso corpo, e os anticorpos estão aí para combater. Outras funções, função reguladora, né? Então, nós temos aí muitos hormônios que são constituídos de proteínas. Então, insulina, o glucagon, melatonina, tá? O hormônio do crescimento vão ser hormônios com constituição proteica. E além outras funções das proteínas, né? Então, tem transportes de substâncias através da membrana celular, então tem as permeases, né? Nós vamos ter, por exemplo, aquela proteína que transporta oxigênio no nosso sangue, que é a hemoglobina. Então, nós vamos ter ainda muitas outras funções, mas aqui descritas as principais. Constituição, né? Composição. Do que uma proteína é feita? Então, uma proteína ela é formada pela união de dezenas, centenas, tá? De unidades chamadas aminoácidos. Então, a gente fala que uma proteína é uma cadeia de aminoácidos, certo? Ela é uma sequência muito grande dessas unidades, chamadas aminoácidos. Agora, o que é um aminoácido, né? O aminoácido é uma molécula orgânica formada por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E tem uma maneira característica deles se unirem, né? Vou mostrar depois. Existem 20 aminoácidos que formam as proteínas, tá? E tem uma composição química aí, ó, onde tem uma formação amina e um grupo carboxila e um radical, porém esse radical ele varia nos diferentes aminoácidos e é isso que diferencia esses 20 aminoácidos, tá? Só uma observação: dos 20 aminoácidos encontrados aí nas constituições das proteínas, nós falamos que 12 aminoácidos são naturais. Isso quer dizer o quê? Que o nosso organismo é capaz de produzi-los, ok? Degrada outras substâncias, obtém aí
os elementos químicos necessários e consegue produzir. Porém, 8 aminoácidos são classificados como essenciais. Então, eles são obtidos unicamente pela alimentação, tá bom? E aqui a estrutura química, né, a fórmula geral de um aminoácido, repara no grupamento amina, no grupamento carboxila, nessa primeira imagem, a imagem A, mas repara que tem um R, né? E esse é o radical. Essa é a parte variável para os aminoácidos. Então, os 20 aminoácidos, todos obrigatoriamente têm que ter esse grupamento amina, tem que ter esse grupamento carboxila, porém, como exemplo aí, a gente tem 3 aminoácidos representados, tem a glicina, a cisteína e a tirosina, e o radical é bem diferente. E é isso que caracteriza cada um desses 20 aminoácidos. Bom, falei que uma proteína é uma união de aminoácidos, né? Então, uma cadeia de aminoácidos. Então, esses aminoácidos precisam ser ligados, né? Então, a ligação química que ocorre entre 2 aminoácidos é chamada de ligação peptídica. E ela tem um local correto para acontecer. Vai ser sempre entre o grupo amina de um aminoácido e o grupo carboxila do outro. Sempre que houver essa reunião, né, essa união dessas duas moléculas, sempre vai ocorrer a formação de uma molécula de água, tá? Como você pode observar aí no esquema. Então, você tem um aminoácido ligando a outro aminoácido, libera-se essa molécula de água, então ocorre agora a ligação peptídica, e agora você tem o que nós chamamos de dipeptídeo, né? Um aminoácido sozinho, beleza. 2 aminoácidos juntos, dipeptídeo. Caso ocorra a união com mais um aminoácido, nós chamamos de tripeptídeo. Mais um aminoácido, 4, então agora nós vamos para polipeptídeo. E a partir daí, polipeptídeo, ok? 10 aminoácidos juntos, 20 aminoácidos e tudo mais. Qual a diferença, então, entre as proteínas, né? Existem 20 aminoácidos, beleza, mas e agora? Então, as proteínas, elas são diferentes umas das outras, primeiro, pela quantidade de aminoácidos que tem nessa cadeia polipeptídica, tá? Depois, pelos tipos de aminoácidos presentes na cadeia. São 20, então eu tenho uma infinidade aí de combinações. E pela sequência dos aminoácidos dispostos aí nessa cadeia, tá? Então, já foram identificados milhares de tipos de proteínas e calculam aí que no corpo de uma pessoa existam entre 100 e 200 mil, né, proteínas diferentes, ok? Agora, como é uma proteína, né? Então, vamos ver a estrutura dessas moléculas, né? Então, primeiro é uma estrutura, nós chamamos de estrutura primária. Por quê? Já que ela é formada por uma sequência de aminoácidos, né, um número determinado e tipos específicos, né, nessa sequência, então essa colocação linear deles, né, através das ligações peptídicas, um do ladinho do outro, pronto, essa é a minha estrutura primária, tá? Ela é determinada, então, pelo número, tipo e pela sequência, né, a ordem que esses aminoácidos estão dispostos. Agora, esses aminoácidos, essas cadeias polipeptídicas, elas geralmente se enrolam, tá? Na forma de hélice, ou então elas podem também formar nessa folha pregueada. E essa interação, ela decorre da sequência dos aminoácidos que estão ali, tá? Então, entre esses aminoácidos, podem ocorrer ligações de pontes de hidrogênio entre os aminoácidos que estão ali, dando uma estrutura ou em alfa-hélice ou em folha pregueada. Aí, ainda tem mais reações químicas que podem acontecer, e aí nós temos as ligações químicas de sulfeto, né, que podem agora atrair mais ainda esses aminoácidos, vão fazer uma interação maior e essa proteína vai assumir uma forma que a gente chama de estrutura terciária. Quando a
essa cadeia de aminoácidos chega nessa estrutura terciária, nós falamos que agora ela é uma estrutura funcional. Agora ela tem um formato específico, ela é tridimensional, ela tem as suas atrações químicas já muito bem estabelecidas. Agora essa proteína está realizando a sua função, tá? Porém, tem ainda a estrutura quaternária, que é o quê? A união de algumas estruturas terciárias. E aí a gente tem como exemplo clássico, tá? A hemoglobina. A hemoglobina, ela é uma proteína, lembra? É uma proteína que transporta oxigênio no sangue e ela é constituída de 4 cadeias polipeptídicas associadas. Então, formaram 4 estruturas terciárias separadamente, porém elas se uniram e formaram a hemoglobina. Então, o transporte de oxigênio feito por essa proteína que tem a estrutura quaternária. Agora, as proteínas, elas sofrem, né, a interferência aí de vários fatores. Dentre eles, a gente destaca a temperatura, acidez, determinadas concentrações de sais, e essa variação de fatores aí pode causar um processo que a gente chama de desnaturação da proteína. Então, ela perde a forma. Perde a forma como? Aquelas ligações de pontos de hidrogênio, aquelas ligações de sulfeto que estavam ocorrendo entre os aminoácidos, elas deixam de ocorrer, perdem essa estabilidade. E a proteína perde o seu formato. Porém, perdendo o seu formato, pode acontecer algo muito grave, que é a proteína deixar de exercer a sua função por conta dessa desnaturação. Então, a gente sempre ressalta essa questão da desnaturação da proteína quando nós falamos sobre febre, né? O organismo com febre. Febre a gente sabe que é uma defesa do organismo contra algum invasor. Então, de repente, tem um vírus, seu corpo vai combater, então ele vai aumentar a temperatura corporal para poder destruir esse invasor. Mas o seu corpo aumenta a temperatura para quê? Porque o seu corpo, né, aí já sabe que essa estrutura que entrou, esse antígeno, normalmente ele é de proteína. Então, se eu aumentar a temperatura, eu vou desnaturar essa proteína e vou combater. Porém, o seu corpo também tem proteína. E algumas funções do seu próprio organismo podem deixar de ser executadas. Então, febre é uma proteção do seu organismo, é uma função natural de defesa, porém a gente sabe que a febre em excesso, ela é prejudicial ao seu organismo e deve ser combatida, né? Mas com atenção, com acompanhamento médico, né? E conhecimento que você já tem também, tá bom? Aqui, uma aplicação prática, né? Dessa questão da desnaturação de proteína. Então, um dos exemplos mais clássicos que a gente tem é com relação ao ovo, né? O ovo, principalmente a clara, ele é constituído por muita proteína, e aí a proteína a presente aí é a albumina, certo? Então você tem lá a proteína com perfil normal, né? Uma representação aí da albumina. Ela está lá em cima, com as suas ligações químicas bem estabelecidas, fazendo essa estrutura tridimensional. Aqueceu, certo? Então o ovo ele foi cozido nesse exemplo, aqueceu. Essas ligações químicas elas vão se romper, certo? Então essa proteína ela vai se desnaturar, ela vai perder a sua forma tridimensional. E olha, o ovo cru, com a sua proteína, com as suas ligações químicas bem estabelecidas, e após o cozimento, essa desnaturação, tá ok? E representando aí o ovo cozido, mostrando como que ocorre isso. Tá? Agora, uma classe aí de enzimas, né, muito estudada, muito cobrada nos vestibulares para vocês, são as enzimas. E as enzimas são proteínas, certo? E que elas vão atuar aí, como a gente fala, como catalisadores biológicos. E, segundo a química, né, o que é um catalisador? Catalisador é uma substância que participa de uma reação química e acelera essa reação química. E acelera por quê? Porque diminui a quantidade da energia de ativação necessária para que as reações ocorram. Beleza? Então eu vou dispor de menos energia para que aquela reação comece. E um detalhe interessante da enzima
é que a enzima realiza essa reação química, porém ela não se desgasta, ela não se altera, ela não deforma, e ela pode ser reutilizada quantas vezes for necessário, tá? Agora, a gente fala que a enzima, ela é altamente específica, tá? Uma determinada enzima, ela vai reagir com um determinado substrato, então ela vai realizar um único tipo de reação química, tá? Um único tipo, não uma única reação, tá? Um único tipo diversas vezes, porque ela é reutilizável. Por que que ela é específica? Porque a enzima ela tem encaixes que vão se adaptar às moléculas, né, que a gente fala que é o substrato em que ela vai atuar. A parte da enzima onde ocorre esse encaixe, a gente chama de centro ativo, tá? Então esse é um nome importante para você gravar aí. Aqui um exemplo desse encaixe, né, da enzima com o seu substrato. Aqui eles estão usando como exemplo a enzima chamada sacarase, ok? Que vai agir sobre o substrato sacarose. E de regra, gente, normalmente é assim. O substrato, né, tem uma terminação ose, né, provavelmente aí, se for um carboidrato, e a enzima ela vai terminar em ase, tá? A maioria das enzimas tem essa terminação ase. A gente tem como exceção aí a tripsina, a pepsina, mas são poucas as enzimas que fogem a essa nomenclatura. Então, a maioria das enzimas, viu aí o finalzinho da palavra, né? O sufixo ase, se trata de uma enzima, tá bom? E aí esse sufixo ele sempre vai ser colocado no nome do substrato, né? Te dá uma dica, que nem uma enzima chamada lipase, né? Então, de novo, olha, o sufixo ase. Lipase, ela age sobre lipídios, tá? Então, a nomenclatura já nos dá uma boa dica de qual substrato que ela vai atuar, tá? Então, aqui, voltando ao modelo do encaixe, né? Então, a enzima, ela tem os sítios ativos específicos, os encaixes específicos. Então, olha o substrato, a sacarose. A sacarose, você vai lembrar, ela é a união de duas outras moléculas, que é a glicose e a frutose. Nesse caso, está ocorrendo uma quebra de ligações químicas, né? Uma reação de digestão, né? De quebra, de separação. Então, a enzima tem essa função também, ela pode quebrar determinadas substâncias, mas ela também pode ligar determinadas substâncias. Então, ela tem encaixes perfeitos para aquele determinado substrato, realiza aí a sua função ou de ligação ou de quebra, e ali você tem o produto final, que é a glicose separada da frutose, tá? Então, a gente fala que esse modelo é o modelo chave-fechadura, tá? Por quê? Porque a gente só consegue abrir uma porta com a chave correta, né? Não adianta pegar uma parecida que não vai abrir. Com a enzima é a mesma coisa. Não adianta querer fazer com que uma enzima faça a função de outra. Elas são altamente específicas, ok? Agora, essas enzimas, né, elas são necessárias aí para a realização das reações químicas no organismo. Porém, elas sofrem interferências aí de diversos fatores. Então, primeiro, a velocidade da reação química, ela pode ser diferente de acordo com a concentração da enzima. Então, se você tem enzima suficiente e substrato suficiente, a sua reação vai ter uma determinada velocidade. De repente, você tem muito substrato, mas tem pouca enzima, claro, essa reação ela vai ser mais lenta, certo? Agora, concentração do substrato. Com o aumento da concentração do substrato, aumenta-se a velocidade da reação, certo? Porém, até certo momento, até que todas as moléculas de enzima fiquem o que a gente fala de ocupadas. Aí o que acontece? Nesse ponto que todas as enzimas estão ocupadas, a velocidade da reação é máxima. E a partir daí, a velocidade vai ser constante. Então, um gráfico tradicional aí mostrando concentração de substrato e velocidade da reação. Quanto mais substrato você coloca, desde que você tenha a quantidade de enzima suficiente, a velocidade aumenta. Só que chega uma hora que todas as enzimas disponíveis estão ocupadas, pronto, equilíbrio na
reação, nessa velocidade da reação. Outro fator muito importante, a gente já falou, né? A temperatura. Uma elevação de temperatura também vai aumentar a velocidade da reação, certo? Agora, se você aumenta essa temperatura até certo nível, né, até certo valor, pode começar a diminuição na velocidade dessa temperatura e pode acontecer de acabar a reação, interromper a reação. Por quê? Lembra, determinada temperatura pode desnaturar a proteína e aí ela perde sua função e acabam-se a reação, ela realmente se encerra, tá? No nosso organismo, nós temos aí um limite de por volta de 40 graus, né? É o limite para que as nossas enzimas trabalhem, 40 graus, por isso que a gente sempre fala da febre, não deixa ultrapassar 40 graus, ok? Até 45 seria o ideal aí, mantendo uma vida saudável, tá? E tem mais um fator, que é o grau de acidez da solução. E aí, essas alterações de pH, elas também podem mudar a forma da enzima, afetando seu funcionamento, porém uma característica importante, sempre, o vestibular sempre vai cobrar isso de vocês, é que cada enzima tem um pH ideal para funcionar, tá? Então, a gente tem aqui nesse gráfico o exemplo de duas enzimas digestivas, né? A gente tem aí a pepsina e a tripsina. Repara na escala aí do pH que o pH ótimo para a pepsina funcionar está quase em 2, né? Tá um pH aí quase 2. Enquanto que a tripsina, o pH ótimo para ela, né, funcionar aí é 8. Então são pHs totalmente contrários, né? Um ácido e um básico. Por quê? A pepsina, o local de atuação dela é o estômago. E aí, para que ocorra a digestão, o estômago tem um pH altamente ácido para digerir proteínas, né? Então, a pepsina vai atuar no estômago. Já a tripsina, ela tem sua ação no intestino, né? Então, mudança de pH, mudança de proteína, mudança na estrutura. Repara que esse gráfico ele tem altos, né? Ele tem um alto, um pico muito alto, mas ele não quer dizer que num pH 6 ele não funcione, num pH 9 a enzima não funciona, mas funciona lentamente, vagarosamente. Quando chega no pH ideal, aí você tem o máximo de eficiência dessa enzima, tá? Então, alteração de pH é extremamente importante. Mudou pH, a enzima vai sofrer alguma alteração e a eficiência da reação vai ter resposta aí, tá? Mas chega no pH ideal, pronto, excelência na reação química, ok? E é isso. Até a próxima, pessoal.